desertos vermelhos queimando sob o sol. Montanhas cobertas de pinheiros, coroadas por neves eternas. E cânions profundos, pintados com as cores do pôr do sol. Florestas de choupos dourados, ondulando como chamas ao vento do outono. Lagos cristalinos, uma esperança de vida no meio do deserto. E céus estrelados sobre planícies sem fim, onde a noite revela seu esplendor. Este é Utah, uma terra selvagem no coração da América do Norte, onde um frenesi de biomas surge diante dos seus olhos. Neste império natural, a vida selvagem é indomável, numa mistura de beleza e selvageria nunca antes vista. Cada canto de Utah é dominado pelas espécies de vida selvagem mais impressionantes. O papa-léguas, nas profundezas do deserto hostil, bate suas asas sob o sol escaldante. Os majestosos veados e alces batem seus chifres nas florestas de coníferas. Enquanto isso, os castores, engenheiros de ecossistemas, cortam árvores altas com seus caninos robustos. É simplesmente uma das maiores exibições de vida selvagem do planeta. Centenas de cisnes trombeteiros se reúnem em lagos cristalinos. O carneiro selvagem, um animal com chifres, sobe penhascos íngremes. E a coruja orelhuda, guardiã da noite, desdobra seu vôo silencioso na escuridão. Neste mundo animal, cada espécie desempenha um papel delicado no equilíbrio da natureza. Do pequeno esquilo antílope de cauda branca ao enorme bisão americano, os habitantes selvagens deste paraíso terrestre travam uma luta perpétua pela sobrevivência. A tartaruga do deserto se enterra na areia para escapar do calor infernal. O pica americano acumula enormes quantidades de feno para suportar o inverno rigoroso. E o tordo sargento compete ferozmente pelos melhores locais de nidificação. Entretanto, dentro dessa teia de vida selvagem, algumas espécies, contando com suas garras afiadas e mordida letal, conseguiram subjugar todo o ecossistema à sua vontade. Da densa vegetação de Artemísia emerge o lince pardo, um predador feroz, disposto a tirar inúmeras vidas para satisfazer seu vasto apetite. Um salto, um golpe, e outra vítima cai em suas garras. Do outro lado dos cânions áridos, o puma, um caçador furtivo, emerge como o tirano desta vasta cadeia alimentar. Um silêncio ensurdecedor e uma figura tênue espreitando nas sombras são tudo o que precede um ataque inatacável, onde até a mais tênue esperança de sobrevivência se esvai. Enquanto isso, sitiando os rios sinuosos, o urso negro, uma fera imponente e tão escura quanto a própria noite, devora tudo em seu caminho. Quando esse gigante sai para caçar, nenhuma espécie selvagem está a salvo de ser vítima de seu enorme apetite. Caçada após caçada, esses predadores exercem controle férreo sobre o ecossistema, impondo sua vontade pela força. Localizado no meio do Velho Oeste americano, Utah cobre uma área de pouco mais de 200 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho de todo o Reino Unido. Utah é uma terra de contrastes, onde uma miríade de biomas domina suas latitudes. Ao norte, a Cordilheira Wasatch, uma cadeia de montanhas satélite das Montanhas Rochosas, define a paisagem, com picos recortados que chegam a 3.000 metros. Nessas altitudes,
as encostas são tingidas por florestas verdejantes de abetos, pinheiros e álamos. A sudeste, o vasto planalto do Colorado domina o horizonte, criando cânions de arenito, desfiladeiros profundos, arcos naturais e monólitos, onde cores vibrantes tingem as formações rochosas. Neste terreno acidentado, penhascos despencam abruptamente em vales fluviais moldados pelo rio Colorado. E a oeste, a Grande Bacia, um vasto deserto, surge à vista. Aqui, cadeias de montanhas se alternam com vales planos e áridos, lar de uma das maiores planícies de sal do mundo. Cada canto deste ecossistema é governado pela eterna melodia das estações. Na primavera, o gelo nas montanhas derrete e a vegetação exuberante começa a ficar lentamente verde. O verão quente e seco castiga impiedosamente os vales e desertos, enquanto no alto das montanhas, o clima é mais fresco e generoso. No outono, as primeiras nevascas tomam conta dos picos altos, enquanto as florestas ganham tons vibrantes de amarelo, laranja e vermelho. O inverno traz de longe a estação mais desafiadora para esse ecossistema, com o termostato chegando a zero, até mesmo nos desertos tipicamente quentes e áreas montanhosas cobertas por um denso manto branco. Apesar de todos os desafios que o desfile sazonal de Utah pode trazer, diversas formas de vida vegetal conseguem prosperar até mesmo nos lugares mais inóspitos. No meio de desertos secos, plantas de agave e zimbro brotam da terra inerte, desafiando toda a lógica. Nas margens, juncos, salgueiros e choupos tomam conta da praia, aproveitando a abundância do líquido vital. Enquanto isso, as florestas e montanhas abrigam choupos, pinheiros, coníferas e flores silvestres alpinas, que ficam mais bonitas no início do verão. Justamente em meio a essas densas florestas montanhosas, surge o todo-poderoso predador de topo desse ecossistema. Um salto surpreendente de até 5 metros, uma mordida direta no pescoço, e é o fim de mais uma infeliz presa do leão da montanha selvagem. O puma, um felino feroz e poderoso, é o senhor e mestre de todos os espaços da indomável Utah. Com uma constituição robusta de até 100 quilos e chegando a quase 3 metros de comprimento, esse enorme felino representa a própria figura da morte para muitas espécies. Mesmo no vasto ecossistema natural de Utah, o puma é capaz de habitar qualquer um dos seus biomas, desde que ofereçam cobertura vegetal suficiente e, claro, presas suculentas para devorar. Florestas de coníferas, matagais de artemísia, terrenos rochosos e até mesmo áreas ribeirinhas podem ser o cenário onde esse caçador astuto encena todos os seus atos de selvageria. Caminhando lentamente pela paisagem acidentada, sozinho, o leão da montanha fica à espreita, esperando o momento certo para reivindicar uma nova vítima. Apesar de seu enorme tamanho, graças à sua pelagem, que varia de tons de marrom avermelhado a acinzentado, esse animal é capaz de desaparecer da vista de todos, escondendo-se de suas presas até que seja tarde demais. Seu temperamento reservado, somado aos hábitos crepusculares e noturnos, lhe dão uma vantagem adicional ao embarcar em uma nova caçada. Embora sua superioridade física lhe permita dominar qualquer espécie, independentemente de sua estratégia, o puma é um caçador frio e calculista, que prefere subjugar suas vítimas em uma emboscada fugaz e silenciosa.
Ao avistar uma presa em potencial, esse predador engenhoso ativa suas prodigiosas habilidades de furtividade para planejar seu ataque altamente elaborado. Com uma paciência invejável, o felino calcula cada detalhe do seu ataque frenético, impedindo que sua presa escape. Embora possa impor sua vontade a espécies como coelhos, lebres, marmotas, pássaros, alces e até mesmo carneiros selvagens, a presa favorita desse carnívoro inflexível é o veado-mula. Após perseguir o ungulado por vários minutos, ou até horas, o puma abandona sua camuflagem e, com um salto, cai sobre sua presa indefesa, que segundos antes estava aproveitando um maço de grama fresca. Com a ajuda de suas garras muito afiadas, o puma se prende ao corpo do veado, eliminando qualquer esperança de fuga. Após uma breve luta, o carnívoro, percebendo suas intenções cruéis, crava sua mordida letal no pescoço da presa, esmagando sua traqueia com uma força tremenda e sufocando-a em poucos segundos, chegando a quebrar seus ossos com a ajuda de seus longos caninos, medindo até 4 centímetros. Após uma caçada bem-sucedida, este caçador astuto, sem tempo a perder, crava os dentes na suculenta carne de veado, quebrando um jejum de vários dias. Embora o veado-mula seja sua vítima favorita, após devorar até 7 quilos em uma única refeição, as sobras costumam ser bastante abundantes e, em um ecossistema tão selvagem quanto Utah, nem mesmo esse predador todo-poderoso pode se dar ao luxo de desperdiçar comida. Então, ele decide catar os restos de sua presa, arrastando-a e levando-a para um lugar seguro, onde possa ficar protegida dos necrófagos. Aqui, fendas entre formações rochosas, ou até mesmo o topo das árvores em florestas montanhosas, são locais mais do que convenientes, porque sim, este felino é um excelente escalador. Não importa o quanto ele tente esconder os restos mortais de sua presa, o cheiro fresco de carniça geralmente já viajou quilômetros no ar, alertando visitantes indesejados sobre a caça bem-sucedida do puma. Embora praticamente nenhuma espécie esteja disposta a sequer se aproximar do domínio de um puma, com a intenção de roubar sua presa, às vezes é justamente outro puma que, ao invadir o domínio de seu congênere, tenta apoderar-se de um pedaço desejável de carniça. Embora o domínio de um felino possa abranger até 100 km², quando há uma caçada significativa em jogo, o cheiro inebriante da carne pode provocar essas incursões indesejadas. Assim que detecta que um intruso cruzou os limites de suas terras, o felino residente irá até o local onde ambos os carnívoros rapidamente colidem. Quando esses dois animais formidáveis se cruzam, a tensão toma conta do ar, e pássaros e mamíferos próximos se protegem para evitar sofrer danos colaterais no encontro feroz que está prestes a acontecer. Rosnados profundos e baixos, acompanhados de bufos altos, são um dos primeiros sinais de alerta emitidos pelo puma residente, convidando o invasor a deixar seu território, assim como o estranho, com o objetivo de expressar suas firmes intenções de tomar sua presa. Caudas tensas, orelhas achatadas e uma exibição sutil de presas afiadas são outras dessas posturas ameaçadoras nada discretas, que buscam dissuadir o rival de iniciar um confronto físico sangrento. Ignorando as demonstrações assustadoras, o felino invasor, movido pela fome, não desiste de sua incursão, avançando com passos lentos e eriçados seus pelos, tentando parecer maior e mais imponente, como nenhum dos predadores está disposto a ceder. Depois de manter contato visual por alguns segundos, cada puma ataca seu oponente com uma velocidade surpreendente, sem nada a esconder, lançando garras fortes diretamente no rosto do rival.
Sua mordida poderosa é uma arma que pode encerrar uma luta em poucos segundos. Suas mordidas atingem áreas críticas, como pescoço e costas, buscando causar o máximo de dano possível. Depois de apenas alguns segundos, feridas sangrentas aparecem rapidamente, e a luta se torna caótica, com cada felino tentando ganhar uma posição vantajosa. Somente uma mordida bem colocada ou um golpe forte podem decidir o resultado da luta. Após alguns minutos, um dos pumas começa a enfraquecer e, na tentativa de preservar sua vida, decide optar pela rendição incondicional, cedendo ao felino agora dominante, adotando uma postura submissa, expondo sua barriga ou agachando-se. O vencedor pode lançar um último golpe como demonstração de domínio antes de permitir que seu oponente escape de forma indecorosa, após o que ele reivindica a posse da presa disputada. É claro que essa carcaça substancial não durará para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ele terá que se dedicar novamente a uma de suas caçadas angustiantes. Na verdade, uma de suas possíveis futuras presas é um mamífero robusto que vive em terrenos íngremes de encostas rochosas. Atravessando penhascos íngremes e cânions profundos, o carneiro selvagem é outra daquelas espécies cativantes que se refugiam no ecossistema biodiverso de Utah. Pesando até 140 quilos para carneiros e não mais que 90 quilos para ovelhas, essas enormes ovelhas se estabeleceram nos biomas mais hostis deste reino selvagem. Além de possuírem uma bela pelagem em tons de marrom, com uma distinta mancha branca na garupa, os machos da espécie ostentam chifres característicos, curvados em espiral, que podem pesar até 14 quilos e permanecer em constante crescimento durante toda a vida. As fêmeas, por outro lado, também têm chifres, embora estes sejam muito menores e menos curvos. Ao contrário de muitos outros ungulados, os carneiros selvagens tendem a viver em grupos segregados e unissexo fora da época de reprodução, onde as fêmeas vivem com seus filhotes, enquanto os carneiros se reúnem em bandos de solteiros. Atravessando penhascos íngremes, essas ovelhas se movem com destreza invejável por terrenos que representam uma parede inexpugnável para outras espécies. Seus cascos largos e divididos proporcionam tração e amortecimento firmes e se adaptam a terrenos irregulares. Suas pernas musculosas também lhes dão a alavanca necessária para saltar entre penhascos, a distâncias de até 6 metros, tudo com uma precisão impressionante. Esse habitat tortuoso corresponde a um mecanismo de sobrevivência, que os coloca longe do alcance da grande maioria dos predadores. A centenas, se não milhares de metros acima do nível do mar, os carnívoros são poucos e distantes entre si, e representam uma ameaça real à sobrevivência desses ungulados. Animais como o puma, o coiote e a águia real são alguns dos poucos predadores que conseguem enxergar essas remotas criaturas, com chifres como presas acessíveis. É claro que, para escapar desses tiranos da cadeia alimentar, os carneiros selvagens dependem de seu habitat vertiginoso, cheio de penhascos, saliências e outras formações rochosas, onde até mesmo dar alguns passos é um desafio. Uma das vantagens de viver em grandes grupos é a vigilância coletiva, com vários carneiros ou ovelhas guardando o perímetro. Nesse caso, eles usam sua visão aguçada, que lhes permite detectar ameaças potenciais a centenas de metros de distância e, assim, iniciar uma fuga rápida. Embora uma retirada rápida seja sempre a primeira opção ao avistar um carnívoro por perto, quando há filhotes em jogo, durante a época de reprodução, os machos podem ficar um tanto temperamentais e não toleram caçadores cruéis ameaçando seus filhotes, tornando-se extremamente agressivos e até mesmo usando seus chifres marcantes para o que foram feitos.
atacar seus potenciais captores. Normalmente, após um ataque de advertência, as ovelhas têm tempo mais que suficiente para fugir, deixando o predador, seja um puma ou talvez um coiote, com o estômago vazio. Embora seu lar isolado no alto dos afloramentos rochosos ofereça uma vantagem insuperável na luta contra predadores, encontrar comida pode ser um verdadeiro desafio. Felizmente, suas excelentes habilidades de escalada também são úteis quando viajam longas distâncias em busca de gramíneas, ervas, arbustos ou até mesmo musgos e líquens. Durante essas maratonas por terrenos acidentados, a paciência é fundamental, pois esses herbívoros podem passar longos dias procurando algo para saciar sua fome. Seu amplo conhecimento do terreno permite que localizem as gramíneas mais nutritivas, evitando ervas daninhas tóxicas. Além disso, usando as patas dianteiras para cavar o solo, conseguem desenterrar petiscos suculentos na forma de raízes tenras. Como um bom exemplo de uma espécie ruminante, depois de comer, eles tendem a se deitar por longos períodos de tempo para digerir o alimento, aproveitando ao máximo suas refeições com poucos nutrientes. Como o clima pode ser completamente imprevisível em tais altitudes, a termorregulação é uma das tarefas que ocupa grande parte do dia, buscando sombra durante os dias quentes e abrigo quando as temperaturas caem abaixo de zero. A vida social do carneiro selvagem é realmente impressionante. Em rebanhos matriarcais, uma fêmea mais velha assume a liderança do rebanho, tomando decisões em um grupo coeso, onde a prioridade é a proteção dos cordeiros. Por isso, eles estão sempre atentos ao ambiente, alertas ao surgimento de qualquer possível ameaça. Os bandos de ovelhas, por outro lado, são grupos muito mais instáveis, onde o domínio é estabelecido por meio da força bruta e da ferocidade. Em uma hierarquia que influenciará a temporada de acasalamento, os machos se envolvem em duelos de dominância, com batalhas de cabeçadas no clímax da luta. Nesses confrontos, ambos os ungulados colidem de frente e depois recuam, cerca de 20 metros pelo terreno íngreme. De um momento para o outro, as ovelhas atacam umas às outras em alta velocidade, usando seus chifres robustos como armas. Após a queda, o rugido pode ser ouvido a vários quilômetros de distância. Esses duelos podem incluir até uma dúzia dessas enormes investidas, após as quais um dos carneiros começa a ceder. Embora essas colisões possam ser extremamente violentas, a verdade é que, em vez de matar o oponente, os ungulados simplesmente pretendem se estabelecer como dominantes, uma posição da qual eles se aproveitam quando há várias fêmeas no cio por perto. Longe do lar isolado e altitudinal do carneiro selvagem, na orla dos vastos pântanos de Utah, outros machos temperamentais estão prestes a entrar em conflito pela posse de uma fêmea fértil. Logo após pousar nesses tranquilos afluentes de água doce, as víboras-rei, como se estivessem colonizando, começam a tomar conta dos melhores pontos nas margens do lago. A chegada tardia das pernas dá sentido ao estabelecimento urgente de território realizado pelos machos. Com a temporada de acasalamento se aproximando rapidamente, os patos ansiosos para acasalar estão fazendo tudo o que podem para garantir os melhores territórios e, assim, atrair a atenção das fêmeas. Nesta espécie está presente um dos dimorfismos sexuais mais marcantes. Os patos ostentam uma impressionante plumagem verde iridescente na cabeça, com uma coleira branca em volta do pescoço e um cativante peito marrom púrpura. Em contraste, seu corpo geralmente é cinza, com pernas de um laranja vibrante e um bico amarelo esverdeado. Enquanto os machos ostentam uma aparência extraordinariamente impressionante, suas pernas são, em comparação,
especialistas em camuflagem, com plumagem em tons de marrom e creme, o que lhes permite passar completamente despercebidos na densa natureza selvagem. Durante a movimentada temporada de reprodução, os pares previamente formados se estabelecem em territórios próximos à água, ideais para a nidificação. Por sua vez, machos solitários rondam a área, decididos a roubar as pernas, enquanto suas parceiras não estão olhando. É claro que os machos não reagem de forma muito amigável ao ver um estranho tentando roubar sua fêmea. Por isso, assim que vem um estranho tentando ganhar sua pata, eles respondem com extrema agressividade. Aqui, fortes batidas de asas e perseguições hostis sobre a água geralmente são suficientes para forçar o invasor a fugir. Ao assustar qualquer pretendente em potencial que ouse se aproximar de sua fêmea, o macho garante seu direito à cópula quando ela entra no cio. Antes que possam consumar o relacionamento, o pato realiza elaboradas demonstrações de cortejo, balançando a cabeça, levantando o rabo e até emitindo vocalizações cativantes, tudo com o objetivo de fortalecer o vínculo com o pato. Após o cortejo, chega o momento tão esperado pelo macho. A cópula finalmente acontece. É bem breve e ocorre inteiramente na água. Dada a sua curta duração, o casal pode repetir o ato copulador diversas vezes durante o período reprodutivo da fêmea, para garantir a fecundação da perna. Após completar múltiplas cópulas, o pato real macho considera seu trabalho completo e abandona a fêmea com até 16 ovos a caminho. A futura mãe carrega todo o fardo de criar o bebê, no que será um processo de incubação muito exigente. A primeira tarefa do pato será preparar o território previamente ocupado para a postura dos seus futuros filhotes, para que seja o qual ele utiliza restos de folhas e até penas do peito. Essas aves costumam nidificar nas margens de rios, lagos e lagoas, onde a cobertura vegetal é abundante, perfeita para garantir a segurança de seus ovos. A mãe altruísta deve realizar a exaustiva tarefa de incubar os ovos por até 28 dias. Durante esse período, a plumagem sem brilho das fêmeas é uma medida de sobrevivência para a proteção dos filhotes. Ao permanecer imóvel no ninho, a perna esconde tanto os ovos quanto a si mesma de aves de rapina ou de qualquer outro carnívoro que os veja como presas. Após uma incubação muito exigente, os pequenos ovos finalmente começam a eclodir, e o vasto ecossistema de Utah se prepara para receber cerca de uma dúzia de patinhos delicados, que nascem surpreendentemente precoces, cobertos de penugem, com os olhos abertos, e até mesmo capazes de andar e nadar poucas horas após a eclosão. Quase imediatamente após ver seu ecossistema vivo pela primeira vez, a pata guia seus filhotes em direção à água, onde eles se dedicarão a procurar alimento e aprender os segredos da sobrevivência desde muito jovens. Enquanto a pata está ocupada criando sua grande família, o macho, ignorando completamente o que antes eram seus deveres parentais, junta-se a um grupo de solteiros em busca de uma nova fêmea para acasalar, demonstrando que, no mundo dos agregados reais, a monogamia não é uma opção. Se for bem-sucedido, um único macho pode produzir várias pernas durante uma única estação reprodutiva. Entretanto, quando se trata do desejo insaciável dos machos por cópula, as fêmeas geralmente sofrem as consequências, já que grupos de solteiros muitas vezes forçam as fêmeas a acasalar, em atos extremamente hostis que as ferem seriamente. No entanto, a vida selvagem de Utah é dura, mas justa, pois os mesmos machos que tentam forçar as fêmeas a acasalar durante a época de reprodução são ameaçados por inúmeros predadores, em uma espécie de vingança por suas ações repreensíveis. Raposas, coiotes, guaxinins, visons,
Cobras grandes e até aves de rapina representam uma ameaça à sobrevivência desses patos coloridos. Para se protegerem da morte quase inevitável, suas pernas ficam escondidas em suas cores claras, enquanto os machos, impressionantes, não têm esse luxo. Viver em grandes grupos, nas bordas de áreas úmidas, representa uma importante medida de sobrevivência, pois lhes permite monitorar o perímetro de seu habitat. Ao detectar uma ameaça iminente, os patos não pensarão duas vezes e fugirão rapidamente. Nisso, suas prodigiosas habilidades de voo são uma vantagem inegável, permitindo que escapem para a segurança dos céus em apenas alguns segundos. Viver nas margens de afluentes tranquilos também lhes dá uma rota de fuga rápida, mergulhando em águas próximas para evitar serem devorados. Enquanto as cavalas-rei prosperam nas áreas densamente vegetadas ao redor das margens dos rios, longe desses biomas claustrofóbicos, nas pradarias e pastagens de Utah, rebanhos de antílopes americanos vagam pelo horizonte das planícies, pesando até 70 quilos e medindo cerca de 1,5 metros de comprimento. Esse grande ungulado é uma daquelas espécies impossíveis de ignorar quando aparece neste vibrante mundo natural. Sua pelagem característica, em tons de marrom e castanho no dorso, contrasta com o branco puro do peito, barriga e garganta, além de uma mancha característica na garupa. Embora os carneiros selvagens sejam notáveis por seus chifres espirais e robustos, aqueles também conhecidos como antilocapras têm chifres pretos, bifurcados e decíduos, especialmente proeminentes nos machos. Diferenciando-se mais uma vez das ovelhas, esses ungulados deixam de viver em terrenos acidentados, em grandes altitudes, e passam a habitar espaços abertos, onde a planície se estende até onde a vista alcança. Embora esses habitats ofereçam pouca proteção contra predadores, os antílopes americanos, na verdade, não precisam dela. Sendo os segundos animais mais rápidos do mundo, atrás apenas das chitas, esses ungulados ágeis contam com sua velocidade surpreendente para evitar serem presas dos dominadores da cadeia alimentar, correndo até 98 km por hora em rajadas curtas. Nenhuma espécie em todo o vasto ecossistema de Utah consegue se igualar a eles em corrida livre. Mas, além de serem surpreendentemente rápidos, eles também demonstram um desempenho invejável em corridas de longa distância, sendo capazes de correr a velocidades de mais de 60 km por hora durante maratonas. É claro que para realizar suas corridas rápidas pela planície, eles primeiro precisam detectar ameaças em potencial, algo em que sua visão aguçada desempenha um papel decisivo. Sendo capazes de enxergar a distâncias incríveis de até 5 quilômetros e com um campo de visão quase panorâmico de cerca de 320 graus, é quase impossível para predadores como pumas ou coiotes pegarem essas feras com chifres de surpresa. Assim como acontece com as víboras-rei, viver em grupos é uma medida de defesa contra ataques de carnívoros. Com dezenas de olhos no horizonte, as chances de ser surpreendido por felinos ou caninos são bastante limitadas. Quando detecta um perigo iminente, sua grande mancha branca na garupa serve para alertar todo o rebanho, arrepiando os pelos da região. Assim que um dos antílopes dá o alarme, todo o rebanho, sem pensar duas vezes, inicia uma fuga fugaz em direção ao horizonte, afastando-se em poucos segundos centenas de metros do que poderia ser uma ameaça em potencial.
Tendo sobrevivido às intenções cruéis dos predadores, os ungulados partiram para repor suas energias, satisfazendo seu apetite. Aqui, artemísias, ervas daninhas, gramíneas, flores silvestres e até cactos correm o risco de serem devorados por esses herbívoros resistentes. Além de usar sua visão aguçada para evitar o que de outra forma seria uma morte dolorosa, ela é de grande ajuda para localizar gramíneas frescas e arbustos de folhas largas. Um olfato sensível também serve como uma bússola quando se trata de encontrar as melhores áreas de pastagem, o que de outra forma seria como tentar encontrar uma agulha em um palheiro. Seu admirável hábito de passar o dia inteiro se deslocando por grandes distâncias também garante que, mais cedo ou mais tarde, eles encontrarão uma fonte de alimento, uma clara recompensa do Criador por sua persistência. Distanciando-se de outros herbívoros, que se contentam em devorar qualquer grama ou erva que cruze seu caminho, os antilocapras são um tanto exigentes com sua dieta, sempre preferindo as partes mais frescas e valiosas da forragem, das quais podem obter mais nutrientes. Apesar de apreciarem brotos tenros, folhas frescas e flores silvestres com seu valor nutricional apetitoso, quando seu ambiente se torna hostil, com grave escassez de alimentos, esses ungulados não hesitam em ingerir alimentos de valor nutricional um pouco mais questionável, fazendo todo o possível para evitar serem vítimas de fome. Assim como os carneiros selvagens, os antílopes são ruminantes e passam grande parte de sua rotina diária mastigando o alimento para aproveitar ao máximo cada folha ou broto. Os relacionamentos sociais são uma parte importante da vida diária desses ungulados gregários. Embora durante o inverno e a época de reprodução eles possam se reunir em grandes rebanhos de até centenas de indivíduos de todos os sexos, fora desta estação exigente e da época de cio, os antílopes americanos tendem a segregar por sexo, em um comportamento ligeiramente semelhante ao do carneiro selvagem. Enquanto as fêmeas se reúnem em rebanhos com seus filhotes e descendentes da temporada de acasalamento anterior, os machos formam seus próprios grupos, nos quais posturas intimidadoras e atos de violência brutal são sua maneira de se estabelecerem como membros dominantes do rebanho. A comunicação nesses grupos é realmente única, incluindo inúmeros sinais visuais, como posturas da cabeça e das orelhas, bem como movimentos da cauda. Embora não sejam muito vocais, roncos de alarme e balidos suaves também fazem parte de seu amplo repertório social, especialmente no caso de fêmeas com seus filhotes. Da mesma forma, os sinais olfativos desempenham um papel central no estabelecimento de territórios e na expressão de receptividade quando chega a tão esperada temporada de reprodução dos machos, durante a qual eles devem provar seu valor formando seus haréns e defendendo-os de outros pretendentes. Longe das planícies dominadas pelo antilocapra e de volta aos densos arbustos de artemísia, onde a visibilidade é um luxo, o lince emerge da vegetação densa, movendo-se como uma sombra e surgindo como um predador letal no meio desse bioma hostil. Embora, com um peso de no máximo 18 quilos e um comprimento de cerca de 1 metro, fique muito atrás do puma em termos de volume. O que falta a esse felino em tamanho, ele compensa em extrema ferocidade. Sua pelagem varia de castanho a marrom avermelhado, com manchas escuras no corpo e nas pernas. Lhe confere uma camuflagem excepcional, permitindo que ele quase desapareça entre a vegetação. Uma espécie de colarinho peludo ao redor do rosto, assim como orelhas pontudas com tufos de pelo nas pontas, lhe dão uma aparência bastante marcante, impossível de ignorar, mesmo em um ecossistema como o de Utah, onde a vida prospera até no menor canto. Além de fornecer uma densa cobertura vegetal, os arbustos oferecem um habitat ideal para seu estilo de vida solitário e territorial. Embora às vezes possa ser visto durante o dia,
O lince sempre prefere se esconder no crepúsculo e na escuridão trazidos pela chegada da noite. Graças à sua visão prodigiosa, o felino consegue se movimentar com total facilidade, mesmo no meio da noite mais escura. Essa visão noturna avançada é uma de suas principais armas para capturar presas grandes. Com garras afiadas e retráteis de até 4 centímetros de comprimento e uma mandíbula poderosa coroada por presas afiadas, o lince se posiciona como um predador letal, pronto para encher seu habitat de morte. Seu corpo musculoso também lhe dá uma agilidade invejável, permitindo-lhe saltar quase 4 metros, o suficiente para capturar sua infeliz presa. No entanto, esse felino vai além do transbordamento de sua ferocidade sem limites e limita seus atos de selvageria a emboscadas planejadas, nas quais até o menor movimento é friamente calculado. Movendo-se pelos arbustos com uma discrição incomparável, o lince não revela nenhum sinal de sua presença às suas vítimas até que seja tarde demais. Além da visão, sua audição aguçada lhe permite detectar até o roedor mais silencioso, a centenas de metros de distância. Ao localizar sua presa, o caçador não se desespera, mostrando-se sempre paciente e, como um estrategista habilidoso, planeja cuidadosamente seu ataque. Capaz de perseguir sua presa por até horas, o lince espera o momento certo para atacar. Ciente de que uma caçada fracassada pode levá-lo à fome desesperadora, o felino não deixa nada ao acaso e, finalmente vendo sua oportunidade, surge da vegetação e salta diretamente sobre sua vítima. Nesses ataques relâmpagos, ratos, esquilos, coelhos, lebres, aves terrestres, répteis e até insetos são alvos. Ocasionalmente, presas substanciais, como veados jovens ou carneiros selvagens feridos, também podem fazer parte da dieta desse caçador habilidoso. Após atacar sua presa, o lince não deixa a luta se arrastar mais do que o necessário e, após uma breve altercação, o carnívoro desfere o golpe final com um golpe devastador ou uma mordida letal no pescoço, dependendo do tamanho da presa. Com um metabolismo altamente acelerado, o felino precisa consumir cerca de 10% do seu peso corporal por dia, o que equivale a cerca de 2 coelhos, para suprir suas necessidades nutricionais. Após um longo dia de caça, com o estômago cheio, o predador concentra seus esforços em outras tarefas igualmente importantes, visando manter seu estilo de vida solitário e esquivo. Ao patrulhar e guardar os limites de seu território, o lince garante que nenhum intruso ouse invadir seu domínio. Ao deixar marcas de cheiro de urina e fezes, bem como marcas de garras em árvores e troncos caídos, o felino avisa os estranhos sobre a ferocidade que eles encontrarão se continuarem sua jornada por seu território. Dada a mudança climática de Utah, esse engenhoso sobrevivente, assim como adapta sua dieta à disponibilidade de presas, molda seu comportamento dependendo de quão favoráveis são as temperaturas no ecossistema. Enquanto em dias de calor insuportável, você pode procurar refúgio em locais com sombra, quando as baixas temperaturas representam uma ameaça à sua sobrevivência. Não há nada que um longo e quente banho de sol não possa resolver. A higiene também é crucial para manter a capacidade termorreguladora do cão. Ao limpar e escovar seus pelos com sua língua comprida, ele os mantém em boas condições, removendo restos de vegetação e potenciais parasitas. Depois de um longo dia caçando, protegendo seu território e cuidando de sua linda pelagem, o lince decide tirar um merecido descanso, dormindo até 14 horas por dia. Durante esses cochilos necessários ao longo do dia,
Esse gato selvagem se refugia em lugares remotos, como cavernas, fendas entre rochas, tocas abandonadas e cantos com vegetação densa. Seu hábito de se esconder por longos períodos nesses locais também lhe permite ficar longe da vista de predadores sanguinários. Porque sim, apesar de sua assustadora destreza física, o lince pode, ocasionalmente, ver a cadeia alimentar se voltar contra ele, com carnívoros sanguinários em seu encalço. Além de ser seu principal competidor por presas, o puma, um predador muito mais robusto, pode ver o lince selvagem como simplesmente mais uma presa dentro de todo esse ecossistema que ele governa com mão de ferro. Da mesma forma, o coiote, um cão feroz, não hesitará em atacar o felino se o encontrar em seu caminho, instilando medo no lince por meio de sua mordida esmagadora de ossos. Essas mesmas habilidades de furtividade que o ajudam a capturar inúmeras presas são o que podem permitir que o felino escape do que, de outra forma, sua invejável capacidade de escalada é outra ferramenta que o lince usa para escapar das garras e mandíbulas de outros predadores, fugindo para o que poderia ser a segurança das árvores. É claro que, se todas as suas estratégias de fuga falharem, sendo um predador tão formidável quanto o lince, ele não se renderá a uma morte dolorosa sem lutar. Por isso, quando encurralado, liberará toda a sua agressividade contra adversários que ameacem sua vida. Usando suas garras afiadas e uma mordida letal, o felino não será uma presa fácil, enfrentando até mesmo os caçadores mais sanguinários da vasta região selvagem de Utah. Mas os biomas que compõem a natureza selvagem diversificada de Utah não abrigam apenas predadores terrestres ferozes. Quando a lua toma conta do céu e a escuridão obscurece os atos mais atrozes de carnificina, a astuta coruja orelhuda emerge como a soberana das alturas, tornando-se uma assassina furtiva. Voando pelos céus de densas florestas montanhosas, esta robusta ave de rapina, que pesa até 2,5 kg e tem uma envergadura de cerca de 1,5 m, personifica a própria morte aos olhos de muitas espécies selvagens. Sua plumagem críptica, predominantemente marrom acinzentada, com listras escuras na barriga, permite que ele se esconda entre as cascas das árvores com uma facilidade surpreendente, quase desaparecendo dos olhos de suas vítimas. Seu disco facial proeminente, juntamente com grandes olhos amarelos e os tufos de penas característicos que lhe dão o nome característico, lhe dão uma aparência cativante, mas intimidadora. Apesar de ser capaz de prosperar em praticamente qualquer bioma neste habitat hostil, a coruja orelhuda, como também é conhecida, prefere se estabelecer no meio de densas florestas de coníferas, onde servem como uma cortina para esconder seus atos brutais de selvageria durante suas caçadas. Assim que o sol começa a se pôr no horizonte, esta ave de rapina vê o momento perfeito para começar sua caça. Quando a coruja orelhuda voa alto acima do solo, presas como ratos, toupeiras, esquilos, coelhos, lebres, anfíbios, pássaros e até peixes devem ser cautelosos, pois esse caçador habilidoso não hesitará em tirar suas vidas. Cruzando os céus em um voo silencioso, este ás dos céus não revela nenhum sinal de sua temida presença. Graças às penas especiais nas bordas do corpo que abafam o som, ele é capaz de planar sem fazer o menor ruído, o que lhe permite surpreender suas presas desavisadas. Seus grandes olhos permitem que ele perscrute a densa floresta em busca de um roedor ou talvez um anfíbio rondando a vegetação. Da mesma forma, suas orelhas assimétricas funcionam como uma espécie de radar, detectando até o menor ruído a centenas de quilômetros de distância,
enviando-lhe as coordenadas precisas da localização de sua presa. Com a vítima em vista, o pássaro rapidamente desce sobre ela, desembainhando imediatamente suas garras de 5 centímetros de comprimento e pousando em cima da presa, matando-a quase instantaneamente. A força impressionante em suas pernas lhe permite imobilizar presas de tamanho considerável e até mesmo fraturar seus ossos com um único golpe. Com garras tão formidáveis, assim que a coruja mira na presa, suas chances de sobrevivência são quase nulas. O caçador quase sempre acaba com a vida da vítima com um golpe, levando-a para um local mais confortável, como um poleiro alto, onde pode rasgar a carne suculenta com seu bico afiado. Como seu apetite é relativamente limitado, consumindo apenas cerca de 150 gramas de carne por dia, uma presa grande pode durar bastante tempo. Com uma caça substancial em suas garras, a coruja orelhuda dá aos habitantes selvagens de seu ecossistema um descanso momentâneo, poupando suas vidas, pelo menos por enquanto. Normalmente, assim como o pássaro aparece do nada durante suas caçadas, após devorar sua presa, ele desaparece na densa vegetação. No mesmo poleiro onde devorou toda a carne, a coruja permanece imóvel, quase desaparecendo graças à sua plumagem camuflada. Durante o período entre as caçadas, esse predador implacável geralmente descansa pacificamente nas árvores, digerindo seu alimento e conservando energia. Além de galhos, buracos em troncos e afloramentos rochosos, também são lugares aconchegantes e bastante confortáveis para se aconchegar, e principalmente para passar despercebido. Para manter o esplendor de sua plumagem, essas aves de rapina passam um tempo considerável se alisando, penteando suas penas com suas garras e bico para organizá-las e remover qualquer sujeira. A manutenção adequada da plumagem não é apenas vital para perseguir furtivamente suas presas, mas pode literalmente salvar suas vidas, escondendo-as de predadores. Embora, após as demonstrações de ferocidade e selvageria desse caçador, ele pareça ser um predador de topo, a verdade é que a cadeia alimentar não é tão gentil com ele, e vários carnívoros veem a temível coruja orelhuda como uma presa suculenta. Principalmente as aves de rapina maiores, como as águias reais, são as maiores ameaças à sobrevivência das corujas grandes que, tomadas pelo medo, sempre tentam evitar esses encontros infelizes com esses caçadores muito mais ferozes. É claro que, às vezes, o maior inimigo de uma coruja orelhuda pode ser uma de suas companheiras corujas. Exibindo um comportamento altamente territorial, esses ases dos céus não toleram intrusos em seus domínios. Então, assim que detectam um estranho, saem para defender o que consideram seu, em uma batalha nas alturas que pode se tornar extremamente hostil, e onde uma das corujas deve ceder se não quiser perecer. Enquanto corujas grandes travam uma batalha campal pelos direitos de propriedade de seus territórios, a poucos quilômetros da floresta, onde árvores frondosas começam a desaparecer e o cerrado toma conta do ecossistema, um temido mustelídeo aparece. Com um corpo robusto e achatado, pesando até 12 quilos, o texugo americano é uma das espécies que reflete toda aquela selvageria e beleza escondidas nos habitantes selvagens de Utah. Sua pelagem espessa e áspera, de cor acinzentada a marrom avermelhada no dorso, com um padrão facial distinto e uma faixa branca que vai do nariz até o topo da cabeça, lhe confere uma aparência discreta, porém cativante. Suas patas dianteiras musculosas são coroadas por garras muito longas, de até 5 centímetros de comprimento, o que o torna um escavador profissional. Vivendo em biomas abertos,
onde o solo fica especialmente seco. Esse mestre das profundezas pode construir suas tocas muito elaboradas, enquanto outras espécies selvagens se contentam em se refugiar em um simples buraco ou pequena depressão no solo. O texugo constrói verdadeiros complexos subterrâneos. A toca geralmente inclui uma ou mais entradas, marcadas por um pequeno monte de terra criado pelo mamífero, que são espaçosas o suficiente para o texugo entrar e sair confortavelmente. A entrada é seguida por um túnel principal que leva à câmara, onde o mustelídeo descansa, dorme e até cria seus filhotes. Essa câmara central geralmente é coberta com restos de vegetação para torná-la mais confortável e geralmente fica localizada a até 3 metros de profundidade, o suficiente para ficar completamente isolada dos elementos. A maioria das tocas tem túneis adicionais, que servem como saídas de emergência e também como câmaras de armazenamento de alimentos. Essas tocas nada rudimentares podem se estender por vários metros abaixo da terra, demonstrando as surpreendentes habilidades de construção subterrânea desses mamíferos. Não importa quão confortável seja sua toca. Quando a fome ataca, o texugo americano não hesita em abandonar seu abrigo e sair em busca de comida. Com tamanha capacidade prodigiosa de escavação, o texugo não conseguia procurar alimento em nenhum outro lugar que não fosse o subterrâneo. Sendo um carnívoro oportunista, este mustelídeo viaja grandes distâncias ao redor de seu território, examinando cuidadosamente o solo em busca do menor sinal de ratos, ratazanas, esquilos terrestres ou cães da pradaria. Com seus sentidos de audição e olfato altamente sensíveis, um simples sussurro de um chilrear ou o cheiro de fezes é suficiente para incitar um predador a começar uma de suas escavações surpreendentes. Com suas garras afiadas em movimento, é apenas uma questão de tempo até que o texugo encontre o refúgio dos roedores. Assim que localiza sua presa, ele pode iniciar rápidas perseguições subterrâneas, que quase sempre terminam com um camundongo ou rato indefeso preso nas garras deste caçador ousado. Embora os texugos possam satisfazer seu apetite com até 1 quilo de carne por dia quando encontram uma colônia inteira de roedores, eles normalmente complementam sua dieta com outras presas, como aves terrestres e seus ovos, lagartos, insetos grandes e até cobras perigosas. No caso dos répteis, o texugo conta com a resistência que desenvolveu ao veneno de muitos desses predadores, de modo que, por mais mordidas que consiga dar em seu corpo robusto, com uma só investida, o mustelídeo quase sempre acaba adquirindo uma presa um tanto perigosa, mas que pode salvá-lo de uma fome sufocante. Outro alimento que pode fornecer uma boa quantidade de nutrientes são as carcaças de animais que morreram em decorrência da vida selvagem agitada de Utah. Quando a escassez de presas atinge a área ao redor de seu habitat, o texugo americano não hesita 1 segundo em fazer o que precisa para sobreviver. Ele se torna um necrófago. Seu olfato muito apurado permite que ele localize essas carcaças frescas a vários quilômetros de distância, o que lhe permite fazer uma refeição substancial com o mínimo de esforço. É claro que uma presa abundante ao ar livre não só atrairá a atenção do astuto texugo, mas há um número quase infinito de carnívoros que, como o mustelídeo, estarão interessados em devorar a suculenta carniça. É nesse momento que se aproximar dessas carcaças cobiçadas pode se tornar uma prática de alto risco, já que pumas e coiotes aparecem rapidamente, ansiosos para ficar com sua parte do saque. E quando compartilhar não é uma opção, a violência é a única maneira de resolver essas disputas por carniça. Contra coiotes,
O texugo pode ser extremamente agressivo, atacando com suas garras afiadas para ganhar respeito, muitas vezes causando ferimentos graves que fazem o cão fugir do local, deixando o mustelídeo aproveitar a carniça em questão. Por sua vez, quando o adversário é um poderoso leão da montanha, vendo-se em grande desvantagem numérica, o texugo americano geralmente não considera a ideia de se envolver em um combate corpo a corpo, preferindo sempre uma retirada honrosa que lhe permita salvar sua vida. Com um felino tão temido à sua frente, o texugo mais uma vez saca suas garras, mas desta vez para cavar rapidamente um abrigo improvisado para se proteger dos ataques do puma. Com suas conhecidas habilidades de escavação, o texugo não leva mais do que alguns segundos para cavar um buraco fundo o suficiente para se proteger dos ataques violentos do felino. Mas Utah não é o lar apenas de construtores subterrâneos impressionantes como os texugos americanos. Perto das margens do rio, onde os afluentes criam as condições perfeitas para sua vida semiaquática, os gentis castores americanos se posicionam como verdadeiros engenheiros do ecossistema, moldando suas impressionantes represas. Pesando em torno de 30 quilos, raramente chegando a 45 quilos, o castor detém o título de segundo maior roedor do mundo, atrás apenas das enormes capivaras. Uma pelagem densa e brilhante, variando em tons de marrom avermelhado escuro até quase preto, dá a eles uma aparência elegante que combina com seu ambiente aquático. Por ser coberto por uma secreção oleosa, seu pelo também é à prova d'água, o que lhe permite emergir quase completamente seco da água. Sua cauda larga, plana e escamosa, de até 45 centímetros de comprimento, atua como um leme muito versátil ao nadar. Isso é complementado por suas patas traseiras palmadas e patas dianteiras sem membranas, o que lhe dá incríveis habilidades de natação, atingindo velocidades de até 8 km por hora. Além de se instalarem em corpos d'água como rios, córregos, lagos, lagoas e pântanos, os castores sempre preferem ambientes cercados por árvores de folha caduca, como choupos, salgueiros ou bétulas, que servem de matéria-prima tanto para construir suas impressionantes represas, quanto para satisfazer seus apetites não tão exigentes. Para derrubar essas árvores robustas, os roedores usam seus incisivos poderosos e afiados, de quase 3 centímetros de comprimento. Usando-as como uma espécie de serra natural, uma a uma as árvores começam a ceder e, imediatamente, o mamífero as arrasta para seu canteiro de obras, fazendo-as flutuar na água. É claro que, para construir estruturas tão impressionantes quanto esses reservatórios elaborados, o castor não trabalha sozinho. Vivendo em grupos familiares chamados colônias, cada membro contribui com sua parcela de trabalho para moldar a represa. Essas famílias geralmente consistem de um casal reprodutor junto com os filhotes das duas últimas ninhadas, o que totaliza aproximadamente 12 roedores. A união familiar é uma das chaves para a sobrevivência dos castores, em um ecossistema tão hostil quanto o de Utah. Nesses grupos, os laços sociais são realmente próximos, e a comunicação é um pilar crucial de suas vidas diárias. O sinal de comunicação mais emblemático desta espécie é o famoso bater de cauda, que produz um forte estalo ao atingir a água e avisa todos os membros do grupo da presença de uma potencial ameaça. Embora não sejam tipicamente muito vocais, em sua rotina diária podem emitir grunhidos, assobios e balbucios com a intenção de manter uma comunicação próxima entre os membros da família. Animais jovens, em particular, podem usar esses chamados para exigir comida ou atenção.
O contato físico representa um elemento crucial de seu comportamento social, onde o toque e a higiene fazem parte de seus relacionamentos diários. Embora esses roedores sejam amigáveis com seus familiares, quando um membro de outro grupo se aproxima de seu território, eles não são particularmente hospitaleiros. De fato, uma das tarefas mais exaustivas do grupo é justamente guardar os limites de seus territórios, deixando sinais químicos por meio de uma substância oleosa e almiscarada produzida em suas glândulas anais, chamadas castório. Ao espalhar esse fluido nas bordas de áreas úmidas e em montes de terra, o grupo avisa os intrusos da presença da família, evitando o que podem ser confrontos violentos. Esse comportamento um tanto desconfiado em relação ao seu território corresponde a uma medida inteligente de sobrevivência, buscando garantir acesso a recursos para a família. Com até uma dúzia de bocas para alimentar, os castores precisam ser eficientes na coleta de alimentos, especialmente com a aproximação do rigor do inverno. Sua dieta 100% vegetal exige que o grupo use repetidamente os dentes para cortar pequenos galhos de álamos, bordos e bétulas. Da mesma forma, algumas folhas, raízes, ervas daninhas aquáticas e juncos constituem lanches consideráveis. Embora folhas e forragem mais frescas sejam frequentemente consumidas como sustento diário, galhos e troncos são armazenados debaixo d'água, perto de suas tocas, onde estarão disponíveis quando uma fina camada de gelo cobrir os afluentes. Aos poucos, as reservas de alimentos vão tomando forma e a família vê sua despensa crescer. Embora todos os membros do grupo participem ativamente da coleta de alimentos, alguns não conseguirão aproveitar esse trabalho árduo. E quando os filhotes completam 2 anos de idade, momento que coincide com sua maturidade sexual, chega a hora de deixar o grupo familiar e se dispersar. Esta é uma fase crucial em suas vidas, pois eles deixam a segurança de suas famílias e precisam buscar seu próprio território, encontrar um parceiro e os recursos necessários para formar um grupo. Enquanto para castores recém-banidos é quase uma missão impossível escapar da morte nas mãos de predadores, como pumas, coiotes e linces, para grupos familiares isso não é grande coisa. Monitorando vigilantemente os arredores, os roedores permanecem alertas à aproximação de qualquer ameaça potencial. Ao avistar um carnívoro se aproximando, ao som de um balanço de cauda, todos os castores, sem olhar para trás, mergulham na água, rumo à sua toca, um refúgio quase inexpugnável para qualquer predador. Para os castores exilados, além de encontrar felinos e canídeos ferozes, um dos maiores perigos para sua sobrevivência pode ser se encontrar no caminho de um enorme urso negro americano. Pesando quase 300 quilos e medindo até 2 metros do focinho à cauda, esse mamífero gigante é um desses colossos que a indomável Utah abriga. Apesar do nome, a pelagem desse predador robusto varia em tons de preto, marrom escuro, avermelhado e até loiro. Um focinho geralmente mais claro e orelhas relativamente pequenas e arredondadas complementam sua aparência assustadora. Assim como o texugo americano, o criador equipou o urso preto com garras muito afiadas e curvas, ideais para cavar e subir em árvores. Embora sua mordida poderosa e garras ameaçadoras sugiram que essa fera negra é um carnívoro voraz, ansioso para impor sua vontade a inúmeras presas, a verdade é que esse mamífero é, na verdade, onívoro, desfrutando de uma dieta surpreendentemente variada. Cerca de 90% da dieta desse glutão é baseada em frutas vermelhas, nozes, raízes, brotos, ervas, cogumelos e até mesmo cascas. Alguns insetos como formigas, larvas de abelhas e vespas representam uma importante fonte de proteína, que complementa sua dieta predominantemente herbívora.
Como eles precisam atingir uma enorme cota diária de até 20.000 calorias no verão e no outono, a carne também pode se tornar uma fonte significativa de sustento. É quando carniça, peixes, roedores, filhotes, pássaros e, claro, seus ovos se juntam à vasta dieta desse devorador de ecossistemas. Apesar de suas infinitas fontes de alimento, a comida não será entregue aos mamíferos em uma bandeja de prata. Então, eles devem trabalhar duro para encontrá-la. Durante suas longas caminhadas em busca de comida, como um cão de caça, o urso preto usa seu olfato sensível para localizar qualquer coisa remotamente comestível. Subindo em árvores, arrancando raízes e insetos, e revirando troncos e pedras, o mamífero vira seu habitat de cabeça para baixo, tentando encontrar algo para acalmar os roncos em seu estômago. Embora não seja um predador ativo, quando encontra uma presa, não hesita em mostrar toda a sua ferocidade. Usando suas garras afiadas como armas, um golpe forte é mais que suficiente para acabar com a vida de roedores, pequenos mamíferos e até mesmo ungulados de médio porte. Qualquer presa que encontre é imediatamente incorporada à sua dieta. Com um apetite tão voraz, este mamífero abandona qualquer pretensão na hora de se alimentar. Para recuperar toda a energia investida durante um dia extenuante de busca por alimento, o urso preto geralmente tira pequenos cochilos ao longo do dia. Seus lugares favoritos para essas pausas reconfortantes são em áreas de vegetação densa, em árvores ou até mesmo em buracos que eles mesmos cavaram. Embora no verão seu hábito de se enterrar em tocas confortáveis também represente uma maneira de escapar do calor rigoroso, quando chega o inverno, o mamífero entra em um longo sono que dura vários meses durante seu período de hibernação. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Então o urso continua sua busca insaciável por fontes de alimento que lhe permitirão ganhar o peso necessário para suportar o rigoroso inverno. Enquanto os machos se dedicam quase exclusivamente a devorar tudo o que encontram pela frente, a vida não é tão simples para as ursas. Como resultado da última temporada de reprodução, as fêmeas precisam cuidar sozinhas dos filhotes de urso. Embora pesassem apenas cerca de 400 gramas ao nascer, depois de várias semanas de cuidados cuidadosos por parte da mãe, os bebês cresceram consideravelmente. Depois de passar quase todo o inverno passado trancados em sua toca com a mãe, os filhotes estão ansiosos para descobrir o mundo à sua frente. Cada cheiro, cada textura e cor representam algo novo e despertam extrema curiosidade nos filhotes. Claro que, sendo criaturas completamente inocentes, a mãe deve sempre permanecer responsável por seus filhotes, porque nunca se sabe quando um predador astuto está escondido na vegetação, desesperado de fome, querendo devorar os filhotes tenros. Embora espécies dispostas a interferir na vida de um urso negro adulto sejam praticamente inexistentes, essa é uma mudança radical para filhotes indefesos. Predadores como pumas, linces e coiotes ficarão mais do que felizes em cravar suas garras e presas afiadas na carne macia desses pequenos mamíferos. Além do perigo de encontrar esses carnívoros ferozes, às vezes a maior ameaça à sobrevivência dos filhotes pode ser um macho adulto ansioso para acasalar. Como os ursos não entram no cio quando estão amamentando, os machos sabem exatamente o que fazer para garantir sua receptividade assim que vem uma fêmea com seus filhotes. Para destruir filhotes indefesos, basta um simples golpe e os bebês acabam morrendo. Claro, tudo isso será possível desde que a fêmea não esteja por perto. A ursa negra não ficará nada feliz com a aproximação de um macho de seus filhotes e responderá com toda a sua ferocidade, ciente de suas intenções. Aqui, uma das batalhas mais sangrentas de todo o ecossistema de Utah está prestes a ser travada. O macho,
movido pelo desejo insaciável de procriar e espalhar sua linhagem, e a ursa lutando pela sobrevivência de seus filhotes, que ela trabalhou tanto para criar. Neste confronto de titãs, onde cada mamífero tem algo a perder, cada golpe e mordida é lançado sem o menor traço de misericórdia, tentando infligir o máximo de dano ao oponente. Apesar da coragem demonstrada pela ursa na maioria desses encontros, dada a clara superioridade física dos machos, muito mais fortes e robustos, eles acabam levando adiante seus desígnios implacáveis, subjugando a fêmea e acabando com a vida dos filhotes, conseguindo assim, após alguns dias, levá-la ao cio. Embora seja extremamente cru, é a vida selvagem de Utah em sua forma mais pura. Apesar desses atos de infanticídio patrocinados por machos ávidos por reprodução e da caça incessante aos filhotes por carnívoros como pumas e coiotes, o maior predador desse majestoso mamífero em todo o ecossistema de Utah é, de longe, o ser humano. Embora a caça legal desta espécie seja estritamente regulamentada e limitada a casos específicos, a prática da caça ilegal é uma realidade angustiante que ameaça as populações desses majestosos mamíferos, perseguidos pelo comércio ilegal de suas partes, como vesículas e patas, e também por conflitos com fazendeiros. Os ursos negros acabam vítimas da crueldade humana, com vários indivíduos morrendo a cada ano. O fascinante Antilocapra é outra espécie cujas populações e estilo de vida selvagem foram dizimados por diversas atividades humanas neste ecossistema. Sua necessidade de vastas planícies para pastar é prejudicada pela construção de infraestrutura, como estradas e cercas, bem como pelo desenvolvimento agrícola, uma prática que limita seu vasto alcance a apenas alguns quilômetros e restringe seu acesso a fontes de água. Uma espécie selvagem que é particularmente dependente das fontes de água doce à sua disposição é o castor manso. Esses grandes roedores enfrentam atualmente uma ameaça à sua sobrevivência devido à alteração dos cursos dos rios. A canalização de rios e a construção de represas na região limitaram o acesso desses mamíferos semiaquáticos a esse líquido vital, levando ao desaparecimento de populações inteiras. Mesmo o todo-poderoso predador deste ecossistema não está imune ao impacto perigoso das atividades humanas em seu vasto reino animal. O puma, um exemplo da selvageria e ferocidade da vida selvagem de Utah, enfrenta inúmeros desafios hoje. Assim como o desenvolvimento das populações humanas restringe seus vastos territórios de centenas de quilômetros para alguns hectares, a caça ilegal desse felino assola suas populações. Além disso, a caça de espécies como veados e carneiros selvagens limita as presas disponíveis para esse carnívoro voraz, o que tem repercussões significativas em seus hábitos de caça. Embora os desafios enfrentados pelas espécies selvagens de Utah possam ser numerosos, ainda há esperança. Ainda temos tempo para preservar seu modo de vida selvagem, salvando-as do que, de outra forma, seria uma extinção inevitável. Ao administrar os recursos da região de forma mais responsável, bem como promover a criação de reservas naturais, é possível preservar a cativante vida selvagem desta região da América do Norte, permitindo que eles continuem nos surpreendendo com suas histórias de vida selvagem. Gostou do vídeo? Então não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Para se manter atualizado com nossos novos lançamentos de vídeos, lembre-se de clicar no sino de notificação.
Antes de sair, não se esqueça de deixar suas espécies selvagens favoritas na seção de comentários e compartilhar o vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam aprender sobre as criaturas fantásticas escondidas nos vastos ecossistemas de Utah. Sem mais delongas, nos vemos na próxima vez com mais histórias de predadores sanguinários, ungulados robustos, pássaros coloridos e, claro, histórias de vidas selvagens.